Diálogos lunáticos. O verbo tem que pegar delírio. Hoje vamos ler um pedacinho de Manuel de Barros do livro de Pré-Coisas. Mundo renovado. No Pantanal, ninguém pode passar régua, sobre muito quando chove. A régua é a hesitadura do limite, e o Pantanal não tem limites. Um convidado sem limites, René Schubert, um grande amigo. Já nos divertimos, já falamos tantas coisas sérias, tantas besteiras, já passamos por bons momentos. Por favor, é um imenso prazer ter você aqui. Por favor, se apresente. Gratidão, Antônio. É um prazer estar aqui nos Diálogos Lunáticos. Né? Ainda mais a sua introdução, né? O verbo... Tem que pegar delírio. Pegar delírio. Que é uma frase de Manuel de Barros. Uau. Bom, estamos aqui como colegas da saúde mental. Eu sou psicólogo, psicanalista e escritor. Algo muito parecido com o meu colega Antônio, né? Nós lidamos aí com a psicanálise, ele mais com o corpo, eu mais com o verbo, talvez, né? Com o diálogo. E gostamos da escrita, né? Você tem uma pegada mais de contos, eu tenho uma pegada mais, talvez, acadêmica aí, e eu tento fazer exercícios de poesia também, até porque a prática clínica sem poesia não tem cor, não tem afeto, ela tem que ter poesia, né? Então, é um esforço, né? Eu vi o teu podcast recentemente, a questão da escuta, né? A arte da escuta, que o nosso querido Rubem Alves falava tanto, né? Então, é um exercício quase que diário, preservar essa escuta e tentar ver a poesia onde ela se esconde, às vezes em algumas palavras secas, congeladas pelo trauma, pela dor, pelo sofrimento, e até sofrimento pode virar poesia, né? E isso é uma cocriação entre analista e analisando, entre psicólogo e seu cliente, e assim por diante. Você está lançando um livro agora e você me trouxe de presente. Me fala os seus livros. Conta para a gente um pouquinho. O que você já escreveu? Eu escrevo desde moleque, né? Graças a uma professora de gramática que pegava muito no meu pé e, querendo ou não, ela começou a estimular eu a escrever algumas coisinhas aqui e ali. E fui escrevendo. Tive a oportunidade de ter uma psicóloga, né, a minha primeira psicóloga, que foi também minha orientadora de pesquisa, né, na iniciação científica. E ela também pegava no meu pé na gramática. Gramática, para mim, é ruim em alemão, em inglês, em português, isso é uma coisa comum. Gramática me pega, né? Lá que eu brincava, né, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Sim. Né? Então, as leis da linguagem me pegam em algumas línguas, né? Então, você falou aí sem limites. Sim, a gente sabe quantos limites são importantes e, às vezes, a gente escorrega neles, né? Voltando para os livros, né? Eu tive a oportunidade em 2015, uma colega comum nossa, Adriana Campidelli, me convidou para participar aí da revisão do texto Onde Estão as Moedas, de João Garriga, psicoterapeuta espanhol. Gosto muito. E aquela coisa da leitura, da revisão, a poesia de João. Logo depois veio o convite para escrever o Toques na Alma, né, junto com Oswaldo, a Glaucia e outros colegas. E aí eu comecei a escrever. Né? Eu escrevi um blog já, né? Então no blog eu colocava o dia a dia do consultório, né? As reflexões sobre os temas comuns e profundos que aparecem no consultório. E cada um desses textos que foi escrito no blog desde 2004 foram se tornando base para escritos mais profundos, né? Como psicólogo, psicanalista, a gente escreve bastante, né? A gente faz prontuário, a gente tem esse hábito, né? E publicar esses escritos é um outro exercício, que é para você publicar para alguém que vai ler. E você não pode publicar de qualquer jeito, né? Há um limite aí, né? Você precisa encontrar uma forma de se comunicar. Então, eu tive minha mãe como
principal leitora, a minha primeira leitora, né, que fazia a primeira leitura, inclusive falava, olha, esse conceito aqui eu não entendi, isso aqui não está claro, tal. E depois vários colegas que se sacrificaram para fazer as primeiras leituras para o texto ir sendo trabalhado, mas dentro da psicologia. Então, os primeiros escritos eram psicologia, psicanálise, depois foi vindo os campos das terapias integrativas e alternativas, né? Ecoterapia, constelação familiar, hipnoterapia, EMDR, brain spotting, né? Quer dizer, a gente, na nossa maletinha, a gente tem algumas coisas. Né? Então, eu fui escrevendo sobre essas ferramentas que a gente tem. Primeiro, para o público saber o que eu ofereço, mas também para testar o quanto eu sabia dessas ferramentas que eu utilizava. Né? Será que eu sabia escrever sobre aquilo que eu fazia? Será que eu sabia colocar isso numa linguagem comum? Por mais complexo que seja, a capacidade de você tornar digerível algo complexo é uma arte. É o que eu estava pensando aqui agora, bem isso. E eu vi isso também na questão das palestras, né? Você também é professor, você trabalha aí com teatro e tal, e nas palestras era aquela coisa, não adiantava eu saber sobre depressão, sobre ansiedade. Será que eu sabia passar para o público comum o que era a depressão? Tocar o público, provocar o público, porque senão, que palestra é essa? Que aula é essa? Né? Então, é aquela coisa, passava pela escrita e depois pela apresentação, pela fala, né? Então, isso tudo foi sendo lapidado. Né? Então, comecei minha prática clínica em 2001. Então, desde 2001 eu estou lapidando, né? E eu estou aqui em Curitiba, nessa cidade maravilhosa, para lançar um livro que é mais uma lapidação, né? Não está pronto. E eu sou um projeto em continuação, né? O Dr. Jorge Forbes fala, né? Nós somos profissionais do incompleto. Então, é uma postura. Eu gosto de completar essa frase de uma maneira incompleta. Completa é a morte. A morte é completa, né? Antes disso, a gente precisa estar se questionando sempre de uma certa forma, ter a coragem para se questionar. E dentro do que você fala, tem algo que me chama a atenção. Como é que você encontra coragem para assumir tantas frentes que podem parecer a algumas pessoas até antagônicas? Você tem uma coragem admirável de assumir como psicanalista e, ao mesmo tempo, como constelador, como algo que seria, entre aspas, não é na nossa visão, mas entre aspas, coisas antagônicas. Como é que você dá conta disso? Eu acredito que a resposta seja, Tônio, e até a gente fala isso para os alunos, são espaços diferentes. E é importante que você saiba colocar esses settings diferentes, esses espaços diferentes para o seu cliente. Né? Então, o cliente que procura o psicólogo, o psicoterapeuta, ele procura um tipo de serviço, um tipo de olhar e postura. Quem procura um psicanalista, né, freudiano, um reichiano, um lacaniano, procura também uma postura. Quem procura um MDR, né, um trabalho com trauma, procura um tipo de postura terapêutica, constelação outra, né? Então, eu acredito que a gente tem que criar esses espaços diferentes e, mais importante, saber conduzir o nosso cliente ou facilitar o nosso cliente para dentro desses espaços diferentes e poder dizer para ele exatamente em cada um desses espaços o que eu realmente posso te oferecer e o que eu não posso te oferecer, né? Então, na psicanálise, eu não te dou a cura, né? Talvez eu provoque ela, ou talvez eu faça um estudo dela, né? Na constelação também eu não te dou a cura. Inclusive, dependendo do que você trouxer, eu vou falar, olha, isso aqui não dá. Uma terapêutica breve, é um olhar apenas, então há limites. Que isso foi uma coisa que recentemente o
o nosso professor, o Dr. Stefan Hausner, falou, é muito importante a gente desmistificar certas abordagens, certas posturas, né, que tem aquela coisa de tipo curas milagrosas, não é fantástico? Sim, é um trabalho fantástico que exige estudo, postura e, o mais importante, imersão. Eu tenho que constantemente estar me aprofundando para poder oferecer de maneira mais clara para o meu cliente os limites. Posso ir com você até aqui, posso te acompanhar até aqui. Que é o que a gente faz, por exemplo, no AT, né? O cliente chega, pô, eu tenho uma dificuldade com parques. Estou chutando aqui. Legal. Vou junto com você num parque. A gente vai se encontrar na terça-feira, das 4 até as 6 horas. E no primeiro momento a gente não vai entrar no parque, a gente vai circular o parque. Lentamente a gente vai entrar no parque. Nessas 2 horas eu vou estar junto com você. E os medos que acontecerem eu vou estar junto. Se eu perceber que você está muito amedrontado, a gente vai para uma padaria, vai olhar para o parque, vai fumar um cigarro, olhar lá, né? Até você estar seguro para adentrar nesse parque, né? E pode ser que isso leve 1 mês, como pode ser que isso leve 10, 20 anos. Né? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. Né? Mas a arte de acompanhar, quem está falando muito disso agora é João Garriga, é singular para cada caso. Né? Então, cada cliente que nos busca, a gente faz um estudo minucioso, troca com o outro, e a gente fala, olha, eu tenho essa possibilidade aqui, eu tenho essa possibilidade aqui, tenho essa abordagem aqui, você gostaria de dar uma olhada nisso? Não, então a gente fica aqui. Então, eu acredito que foi a demanda dos meus clientes que fez eu buscar campos que parecem antagônicos, mas que, na verdade, foram necessidades da clínica. Como eu costumo falar, durante uma supervisão dentro do hospital psiquiátrico, no núcleo de terapia familiar, eu era apenas ouvinte, eu não sou terapeuta familiar, né? Mas estava lá como ouvinte, e uma supervisora, ela falou, olha, René, tem um alemão aí que ele está usando uma técnica diferenciada. E ela estava falando do Gunther Weber, né? Que aplicava constelações com clientes psicóticos. Né? Ele tem todo um protocolo, tem todo um cuidado, ele tem escrito sobre isso, mas eu fui pesquisar, né? Eu fui atrás. É uma ferramenta, é um olhar. Né? Não cura a esquizofrenia. Né? Isso é muito importante deixar bem claro. É bem importante deixar claro. Né? Mas a gente percebe que isso traz um outro olhar sobre o que é essa patologia e principalmente que essa patologia não é daquele cliente, ela é do sistema familiar. Isso faz uma grande diferença. A gente tem só 1 minuto para poder fechar e mais 1 milhão de perguntas que ficam no ar. O que é que você precisou desistir com o terapeuta para poder chegar no lugar onde você está? Controle. Controle, né? É um exercício diário. E eu vou até meu psicólogo, até minha supervisora, para lembrar que eu não tenho controle. Isso é essencial, né? Há uma certa fé nesse sentido, né? Dizer assim, puxa vida, como falam os budistas, né? Se jogue nesse precipício. Só vou dizer que ele não tem fundo, então você nunca vai se esborrachar, mas tem que se jogar. A gente não tem controle. A gente encerra agora o primeiro bloco, que foi super rápido, e daqui a pouco a gente retorna com o segundo. Maravilha. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho e estruturado. O Sebrae é para Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae tá com você.
Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Começando o segundo bloco da entrevista com o René Schubert, a gente está falando livremente sobre as coisas que vem à cabeça, né? E a gente já estava falando exatamente nesse momento sobre o quanto a gente não tem controle sobre as coisas, o quanto que a gente se joga, né? A gente, enfim, estuda, a gente planeja, mas a vida nos traz surpresas. O segundo bloco, a gente versa mais sobre coisas mais pessoais. Quais são as surpresas, René, que a vida te trouxe quando você largou o controle? O que é que aconteceu de bom, de ruim? O que você achar interessante falar? Dor, né? Eu acredito que o vazio, poesia, que brotou, né? Quando eu falo de dor e vazio, sim, ainda bem eu estava acompanhado, né? Eu tinha meu acompanhamento psicoterapêutico, tinha minha supervisão, tinha meus colegas, né? E Sigmund Freud dizia, né? A prática clínica ela é solitária. E às vezes a gente precisa tomar um café, e ir para o Mercadão, tomar um café, conversar, e não que o colega vai resolver o caso difícil ou até a dor do coração que o outro tem, mas ter um espaço de fala, poder preencher o espaço com a fala, faz com que aquilo não seja tão pesado, né? Mas eu falei de dor e de vazio. Quando a Brené Brown escreveu aquele livro, O Poder da Vulnerabilidade, aquilo fez muito sentido, né? Porque você soltar o controle é você ser vulnerável, né? Lógico. Tem uma pesquisa, eu não vou saber nomear para você agora quem fez essa pesquisa, mas pegaram uma pessoa, levaram lá para o Salazar, né, que é deserto de sal, de helicóptero, e soltaram ela lá no meio, né? Então, e ficaram filmando de longe. Então, ela abriu os braços, gritou, depois de um tempo ela deitou. Posição fetal. E ficou nela. Né? Eu acho que na vulnerabilidade você acessa você, né, tuas partes, né? Então abrir mão do controle trouxe pertencimento, trouxe limite, trouxe respeito. Respeito para essas partes que me habitam, que me acompanham, e que muitas vezes eu falo para os clientes, e hoje eu falo porque eu as tenho. Eu não falo como uma liberdade literária, né? É algo sabido, é um saber, né? E que sim, foi estimulado por professores, por mestres que eu tive aí, né? Desapega, solta, você falou, né? Se joga. Se joga nesse abismo, né? De vez em quando a gente dá uma pausa no abismo, foca num quadradinho sólido, mas a gente sabe que ele é passageiro, né? Ele não vai durar muito tempo, né? E assim a gente vai navegando. Navegando, né? Que é minha praia também. E como é que a gente lida com a solidão nesses momentos? Não a parte bacana, dizer, tem a solitude, mas como é que a gente lida com a solidão nesses momentos? Eu tive a sorte, né, de ter tido, não tenho, né, bons professores,
né? Bons colegas. E todos eles me prepararam para essa questão. É solitário, é vazio às vezes. E junto com isso eles me passaram dicas de ferramentas, meditação, dança, esporte, leitura, escrita. Então, você não vai contemplar o vazio sem nada, né? Você vai buscar algo. Né? Eu acredito que a meditação é uma grande ferramenta. As artes são uma grande ferramenta. Né? E quando eu falo de artes, desde pintura, teatro, literatura, dança, né? São formas de, digamos que a prática clínica ela está nesse quadrado e o resto é o resto da mesa aqui. Né? Então você precisa às vezes se afastar desse quadrado e às vezes é uma caminhada solitária. Mas você faz essa caminhada solitária porque você tem que muitas vezes falar para o teu cliente, não, você também vai andar sozinho. Né? Nós caminhamos nessa vida sozinho, nós viemos sozinhos e nós partimos sozinhos. Sim, há uma missão e nós vamos ter pessoas que vão nos acompanhar por um tempo em parte desse caminho, né? Mas é uma caminhada solitária. Com o tempo, talvez a solitude comece a fazer ninho no seu coração. Você me trouxe uma coisa que, a mim, na minha jornada pessoal como terapeuta, ela me toca e às vezes até me incomoda. São tantas pessoas que a gente atendeu, são tantas histórias, e às vezes tem pessoas que a gente já atendeu há 20 anos atrás, que eu tenho vontade, às vezes, de saber, né, como é que está essa pessoa. Mas eu sei que não é uma boa lembrança, como é que a gente lida, como é que você lida com essa, porque, meu Deus do céu, mas aquela pessoa, aí você faz, você não é uma tábula rasa que não é tocado por essas histórias, porque essas histórias se constituem, né? Eu tenho pacientes que moram em barco, tem gente que está no Japão, que está você tem vontade de saber mais, tem uma certa curiosidade, que não vai ser saudável se eu procurar, né? Mas como é que você vê isso? Eu acho que eu compartilho contigo essa sensação, esse incômodo, né, que para preservar a neutralidade, né, de nossa postura, nós não vamos atrás, né? Logicamente, hoje a gente vive num tempo de Instagram, YouTube, e alguns dos nossos clientes estão, né? Sim. E a gente não stalkeia, mas, pô, olha só, ele está aqui, agora ele está nessa parte, ele está fazendo isso. A gente vê o desenvolvimento deles, a gente vê a evolução, mas o exercício é sem tocar, né? Sem mexer, deixar... É como um conto, né? E um bom conto, ele começa de repente, ele termina de repente. Termina de repente. Então fica aquela coisa, o que aconteceu antes? Como que isso aqui? E assim, você só tem... isso, né? Esse é a provocação, né? Que o conto acaba depois de 2, 3 páginas, mas na tua cabeça ele vai longe, né? E se ele for longe demais, aí você vai para tua terapia, vai conversar com o seu terapeuta. Eu estou lembrando de um conto que eu escrevi sobre uma história também que aconteceu no sertão baiano também. Gosto bastante. E eu lembro que cada vez que eu lia o que eu escrevia, eu me estranhava naquilo que eu estava lendo e me sentia provocado de novo a querer saber que direção aquilo tomava. Eu achei, ou eu estou tendo um surto sob controle, ou eu estou tendo o que exatamente provoca né, aquilo que a gente escreve. A gente tem uma estranheza com relação. Eu gosto dessa sensação de ler e falo, meu Deus do céu, quem era esse que escreveu e o que é isso que está acontecendo agora comigo? Como é que é isso para você? Eu vou falar a partir do que eu associei com o que você disse. Eu tenho um escritor de fantasia, que
que eu gosto muito, eu sei o nome dele, é o Rothfuss. Né? Ele escreveu O Nome do Vento. Personagem fantástico. Ele nos prometeu um terceiro livro. Já passou mais de 10 anos. Eu acho que ele criou um universo tão vasto que ele não está conseguindo fechar. Então ficou como um conto. Quer dizer, eu já finalizei a história do personagem das mais diversas formas. Mas eu estou esperando ele da forma dele. Eu não sei se esse livro vai sair. Né? 10 anos. Que é a mesma coisa da nossa vida, né? Tá, René, e amanhã? Né? Lógico, eu tenho um planejamento, eu tenho uma programação, mas não sei, de verdade eu não sei como vai ser amanhã. Eu posso te responder pela minha agenda, mas o que vai acontecer, como vai acontecer, eu não sei. Né? Dos meus clientes também não. Né? Então, às vezes, a gente dá como retorno, não sei. E sustenta o não saber. Essa é a frase que eu mais me apaixono por hoje em dia, a frase do não sei. Quando minha mente começa a querer procurar uma solução, eu falo, não sei, isso me apazigua de uma maneira interessante, né? Como é bom não saber. Aí eu como sou haitiano, eu vou... o que eu sinto com isso, o que eu sinto no meu corpo, e deixo isso. Né? E produzo um movimento, como faço um dos meus clientes também. Alguns são bailarinos e dançam mesmo aquilo que não sabem, outros escrevem. Eu gosto muito de provocar as pessoas a escreverem à mão. Né? Essa é uma provocação interessante. E depois ficar de lado, deixar aquilo acontecer, provocar, eu me provocar e ficar de lado. Essa testemunhança, né? Como a gente está fazendo aqui agora, a gente está testemunhando, né? E a gente está criando algo que não tem zero combinado, a gente está sendo totalmente em associação livre. Qual que é a importância de ter alguém que testemunhe o seu processo, mesmo sem dar opinião? Lembra um pouco da Anísia da Silveira, né? Enfim, eu testemunho o teu processo, isso te ajuda a organizar, me ajuda a me organizar também. Você acaba de dar a resposta, né? Na física a gente fala o que é o fenômeno sem o observador. Né? Será que o fenômeno existe? Existe. E uma passagem que sempre me chamou a atenção, nem sei se ela é verdadeira ou não, fala que Bohr e Einstein estão caminhando e o Einstein comenta da Lua, né? Que Lua bonita. E Bohr fala, o que me intriga é se nós virarmos as costas, será que ela vai estar lá? Quer dizer, ela está lá porque a gente está vendo que ela está mais... É o observador que criou, né? Uma coisa meio Matrix, né? Quer dizer, como a gente cria esse... É o testemunho, né? Sim, fundamental, né? Então, muitas vezes as pessoas nos procuram como terapeutas para ter um testemunho. Não para ter uma resposta, até porque ela tem a resposta. É isso. Nós não damos respostas, nós facilitamos que a pessoa encontre sua resposta. Quem fala isso é Hermann Hesse. Não posso te dar nada além dos tesouros que já habitam teu corpo. A gente tem 30 segundos, René, para poder terminar esse programa, por que pareça. Eu quero que você deixe uma mensagem, enfim, que você acha interessante para provocar as pessoas a pensarem. A gente falou do vazio. Evoquem, né, no corpo de vocês, do jeito de vocês, quais são as palavras que vocês precisam quando vocês estão no vazio. Né? O que vocês têm dentro de vocês para abraçar vocês. Obrigado, René. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa conversa ia longe ainda. Obrigado. Até a próxima.